Olá, meu nome é Thiago. Vou falar um pouco sobre o meu projeto integrador, que foi a análise de pós-flambagem em painel reforçado de material compósito, sobre a orientação do professor Francisco Sinoca. Fazendo uma pequena introdução, painéis reforçados são estruturas aeronáuticas de parede fina, que unidas a um reforçador, têm a função de aumentar a rigidez da estrutura. Assim, né, esses painéis estão frequentemente sujeitos a cargas compressivas, que geram na estrutura o fenômeno de flambagem. No entanto, a flambagem do revestimento ela não causa o colapso total da estrutura. E geralmente esses painéis eles têm uma alta capacidade de carga. E, no entanto, predizer essa carga é muitas das vezes complicado e exige o uso de um recurso computacional. No entanto, esse trabalho ele visa obter a carga de colapso, né, para diferentes modos de falha, como a degradação, o descolamento entre o revestimento e o reforçador e a fratura da lâmina. Além disso, será analisada também a sensibilidade do raio de curvatura da fuselagem nessa carga crítica de flambagem. Assim, o objetivo desse trabalho é basicamente investigar os diferentes modos de falha que painéis reforçados de material compósito apresenta, no regime de pós-flambagem, além de realizar um estudo da sensibilidade, do efeito de curvatura, do raio de curvatura que o painel de fuselagem apresenta no regime de flambagem linear. Então, basicamente, esse projeto ele tem duas vertentes de estudos. A primeira considerando a análise de dano, no qual a partir do modelo CAD, da estrutura, que é um painel reforçado tipo T, a gente vai ter a modelagem da estrutura em compósito, que é feita todo nuance. Primeiro, sem considerar a imperfeição, A partir daí é feita uma análise linear de flambagem. E a partir da análise linear, é obtido os modos de flambagem, que são autovetores. E a partir desses modos de flambagem é colocado um certo fator de escala, que é basicamente a perfeição geométrica para análise não linear. Esse fator de escala é utilizado como sendo 1%, do primeiro modo de flambagem. A partir daí, é feita a análise de progressão de dano e descolamento. E é obtido, 4 diferentes curvas, de força por deslocamento. Os casos é mostrado na tabela à direita, no qual o primeiro caso vai ser considerado apenas a imperfeição geométrica, o segundo caso vai ser a imperfeição geométrica e o descolamento, o terceiro caso é apenas a imperfeição geométrica e a degradação e progressão de dano, e o quarto caso, que é o caso mais geral possível, que considera a progressão de dano e o descolamento do revestimento com relação ao reforçador. Além disso, depois é comparado todos os resultados utilizando um Python. A outra vertente de estudos é a parte da análise de sensibilidade, na qual a partir da mesma estrutura, é colocada uma perfeição geométrica como sendo o raio de curvatura do painel, geralmente é encontrado em painéis de fuselagem, que tem aquele raio de curvatura. A partir daí é feita a modelagem da estrutura composta, só que agora com a imperfeição, com o raio. E a partir daí é feita a análise linear de flambagem, assim como no outro caso. E após isso é feita uma amostragem, pelo método hipercubo. E a partir daí é gerados os resultados de sensibilidade e superfície de resposta. Nesse caso, a gente quer investigar a sensibilidade do raio de curvatura e da altura do reforçador na resposta em relação à carga crítica de flambagem linear. O modelo utilizado nesse trabalho foi um modelo típico da indústria aeronáutica, da qual ele foi retirado de um artigo de 2019 para posterior comparação. Assim, tanto a sequência de empilhamento, tanto as propriedades do material foram implementadas no software ANSYS e foi posteriormente validado. A condição de contorno utilizada tanto para análise de flambagem, tanto para análise de pós-flambagem foi uma compressão uniaxial, com os graus de liberdade restringidos conforme a figura. Além disso, o modelo final apresentou 7.918 nós e 7.154 elementos. Para predizer com precisão a falha do painel, é necessário definir alguns parâmetros de falha. Assim, para a degradação do painel, foi adotado o critério de Rachin, no qual define uma certa redução da propriedade mecânica, conforme a figura abaixo. Além disso, para simular o descolamento do revestimento reforçador, foi utilizado o método CZM, que é baseado em um modelo bilinear, no qual é definido a sua tensão máxima entre a interface e a taxa de energia crítica. Com os parâmetros implementados, é possível simular com precisão o descolamento do revestimento reforçador. Com relação à análise de sensibilidade do raio de curvatura, foi investigada a influência desse raio de curvatura e da altura do reforçador na resposta de carga crítica de flambagem, no qual foi inicialmente adotado um raio de curvatura de 2.000 mm com uma altura de 45 mm. Além disso, a função de probabilidade foi normal, com variabilidade atribuída de 5% do valor nominal. Com relação aos resultados da análise de dano através da análise não linear, foram obtidas as curvas carga por deslocamento para diferentes casos, e comparadas com os resultados experimentais e numéricos de outras literaturas. Assim, o estágio 1 no gráfico indica a flambagem linear, no regime elástico, e o estágio 2, o regime de pós-flambagem, mostrando a grande capacidade de carga que esse tipo de painel apresenta no regime de pós-flambagem. Além disso, o caso 1, que leva em consideração apenas a perfeição geométrica, foi o que apresentou a maior capacidade de carga, tendo como carga de colapso próximo de 700 kN. Já o caso 2, que leva em conta o efeito da perfeição geométrica e o descolamento do revestimento reforçador, foi o resultado mais próximo do experimental. No entanto, o caso 3, que leva em conta a degradação e a perfeição, e o caso 4, que leva em conta todos os mecanismos de falha, apresentam um erro relativo próximo de 4 e 5% da carga de ruptura, respectivamente. Além disso, através do modelo do caso 4, em que considera todos os modos de falha, é possível notar a grande semelhança entre o obtido experimentalmente, na figura C, em que mostra o descolamento e a fratura da fibra, com o resultado numérico. Além disso, o caso 2 foi o que apresentou o menor erro relativo. No entanto, o caso 4, ele além de apresentar uma rigidez, ou seja, a inclinação da curva, carga de deslocamento mais próxima, também apresentou os mesmos mecanismos de falha obtidos no ensaio experimental da literatura. Com relação à análise de sensibilidade, o raio de curvatura, como esperado, foi o parâmetro mais sensível à carga crítica. E o aumento desse raio tendeu a diminuir a capacidade de carga do painel, com o comportamento próximo ao linear, conforme mostrado na figura. Além disso, com relação à altura do reforçador, próximo a 45 mm foi o que apresentou a menor carga crítica, e para os valores menores ou maiores que esse valor, a rigidez com relação à flambagem tendeu a aumentar.
Para concluir, apesar do caso 2 ter apresentado valor de carga crítica muito próximo do resultado experimental, o caso 4 foi o que apresentou o comportamento de falha e rigidez mais condizente com o obtido experimentalmente. Assim, o modelo de caso 4, que leva em consideração todos os modos de falha, é um modelo mais confiável para projetos aeronáuticos. Além disso, com relação à análise de sensibilidade do raio de curvatura, foi cerca de 96% de influência e aumentou cerca de 34,9% a carga crítica de flambagem.